programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, vamos continuar nossa prosa sobre educação e diversidade racial. Macota Valdina participa de encontro promovido pelo Sindiúti e destaca direito das mulheres e da população negra. Educadores defendem uma escola sem racismo. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em debate. Guardiãs da memória, ancestralidade, cultura, oralidade e tradições africanas e afro-brasileiras. Macota Valdina Oliveira, educadora, líder comunitária e religiosa brasileira, porta-voz das religiões de matriz africana, fala de direitos das mulheres e da população negra durante encontro promovido pelo Sindiúti MG. Macota Valdina levantou o público aqui durante o encontro Educação e Igualdade Racial. Ela contou a sua vivência, o seu dia a dia e como sempre fez para reafirmar e para afirmar a sua identidade como negra. Macota, fala um pouco pra gente desses anos todos, da sua experiência, do que você trouxe aos educadores e educadoras de Minas Gerais. Foi a partir de minha vivência de infância, de juventude, aprendendo num bairro negro, né, numa comunidade que era negra, e depois, enquanto formada educadora, a partir de 70, pegando todas aquelas informações, né, que ocorreram lá em Salvador, a partir dos anos 70, e no Brasil também, com fundação do Bloco Ileaê, depois o MNU, e quando eu entrei também para o Candomblé, na década de 70, e aí eu empunhei, né, a bandeira de luta como uma religiosa do Candomblé, né, mas fazendo sempre educação. E na minha sala de aula, o primeiro material para mim fui eu mesma, com a minha consciência, com a minha militância, né? Depois vieram as contribuições e hoje nós temos N material didático. Mas o primeiro material somos nós mesmos, é cada educador com a sua consciência que faz na sala de aula acontecer, independente de secretaria, independente de tudo. Quando você tem consciência do que você é, do valor que você tem enquanto ser humano negro, você faz acontecer alguma coisa na sala de aula. Você procura um lado, e é o lado da liberdade, é o lado de lutar contra o racismo, é o lado de lutar contra preconceitos, é o lado de lutar por justiça, por igualdade. E essa igualdade, a gente fala muito de igualdade racial, Macota, que papel a educação tem nisso tudo? E você, de fato, acredita que esse país nosso está mudando? Porque tem muita gente até que acredita que nem tem racismo por aqui. Como é que você vê essa transformação social? Com o golpe, eu vejo a gente retroceder, né, num Brasil diferente, numa sociedade brasileira diferente, em que a gente vislumbrava, né, uma sociedade justa, em que negros, índios, toda essa população marginalizada tivesse espaço, tivesse uma forma de viver numa sociedade em que cada um, na sua diversidade, tivesse iguais direitos. Que foi por isso que nós lutamos, ter iguais direitos para negros, para brancos, para índios, para ciganos, para quilombolas, para pessoas de comunidades tradicionais, para todos que eram invisibilizados. Nós, atualmente, né, começamos a nos tornar visíveis e veio o golpe, mas eu creio que nós não vamos aceitar essa. E os profissionais da educação, o que pensam sobre esse assunto? A educação racial, ela vem como sinônimo de igualdade. Eu também trabalho numa escola que é uma escola inclusiva e nós temos os diversos problemas enfrentados, né? Não só hoje, como nós temos essa dificuldade do preconceito, né, racial, como também os outros preconceitos que sejam do deficiente visual, deficiente auditivo e, de um modo geral, a nossa escola atende a todas essas
dificuldades. Então, para mim, né, professora, educadora, eu acho que esse encontro enriqueceu, é enriquecedor e nos traz grandes avanços para que a gente possa estar debatendo, levando para toda a comunidade, para toda a população, as famílias carentes, sobretudo, essa igualdade que tanto faz o crescimento, tanto na aprendizagem do aluno, como também entre nós próprios, professores, servidores da educação. Importante trabalhar a igualdade racial nas escolas, porque para os nossos alunos, onde a maioria é negra, é um tema que pouco se trabalha na escola. E eu venho assim conversando com a direção da escola, com os professores, e hoje, participando desse encontro aqui, acho que é fundamental trabalhar a igualdade racial com os nossos alunos, para que eles conheçam a história, de onde eles vieram, o que aconteceu, como é a história hoje. Então é fundamental estar trabalhando esse tema, e o encontro é um momento de formação muito importante para todos nós. Quem luta, educa. Trabalhadores e trabalhadoras de todas as regiões do Estado, durante a Assembleia Estadual, no dia 24 de outubro último, em Belo Horizonte, aprovaram um intenso calendário de lutas, que traz como eixo central educação e resistência. A categoria apoia as mobilizações e as ocupações das escolas pelos estudantes contra a PEC 241 e a medida provisória 746, que reforma o ensino médio, duas medidas propostas pelo governo Michel Temer. No início da Assembleia, os educadores receberam a convite do Sindiúti, os deputados e as deputadas estaduais, para a assinatura de 2 projetos de leis elaborados pelo sindicato. Um dos projetos trata da anistia da greve dos servidores das SREs e do órgão central, que em 2015 iniciaram uma greve específica que durou mais de 80 dias. O outro projeto de lei trata da prevenção e apoio ao trabalhador e à trabalhadora em educação que sofrem violência no ambiente escolar. Ambos foram recepcionados pelo presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, que recebeu a comissão de negociação dos servidores das SREs e a direção do Sindiúti. Após a Assembleia, estudantes que ocupam as escolas públicas em Belo Horizonte, organizados num ato promovido pela Frente Brasil Popular, se juntaram aos educadores e às educadoras que estavam na Assembleia Estadual e outros sindicatos, assim como também os movimentos sociais e militantes, e seguiram em passeata até a Praça da Estação, no movimento de resistência ao governo Michel Temer. Na cidade de Uberlândia começou a ocupação com a escola José Inácio, e essa ocupação foi se expandindo para várias outras escolas, né? Escolas centrais, René Janete, Messias Pereira, minha escola que eu trabalho está ocupada. E eu acho que é um importante movimento de resistência, foi criado na cidade pelos estudantes, muitos professores apoiando, a comunidade também está sendo solidária, muitos movimentos fazendo doação de alimentos para que os estudantes possam se manter dentro da ocupação. E eu acho que hoje foi um dia importante, que o Sindiúti tirou apoio total às ocupações, inclusive participação nas ocupações. Achamos que é um momento muito importante de denúncia da PEC, de denúncia da reforma do ensino médio e também de construção de uma nova resistência nesse país para enfrentar essas políticas desse governo golpista que está aí colocado. A PEC 241 é perversa porque ela não ataca o centro do problema. Existe sim um problema fiscal no país, mas esse problema não será combatido com a PEC 241, muito pelo contrário. A PEC 241 irá acirrar o problema na medida que vai congelar os investimentos em saúde, educação e outras áreas sociais pelo prazo de 20 anos. Se nós temos já hoje escolas precárias caindo aos pedaços, imagina 20 anos sem aumento dos investimentos, 20 anos sem aportar recursos, será o caos total. Então, por conta disso, por defender a escola pública de qualidade, é que nós somos contra a PEC 241 e vamos lutar até o fim para reverter esse retrocesso que esse governo golpista está querendo nos impor goela abaixo. Ninguém é contra um uso responsável do recurso público. Então, a primeira coisa é ter transparência com o recurso. Segundo se tiver que cortar, que corte no ápice da pirâmide. Que auditore a dívida pública, que foi auditorada pela última vez em 1932, que execute os devedores da União, que corte os super salários, busque de outra fonte, mas não da classe trabalhadora, não da base, não tirando da educação, não tirando da saúde, porque esses já são
recursos, já são serviços públicos precários, que já precisaria mais recursos para eles. E agora cortando, a população aumentando, o país crescendo, vai só aumentar a violência social, vai aumentar a dificuldade para o povo trabalhador. Temos uma forte agenda de enfrentamento nacional. A PEC, Proposta de Emenda à Constituição 241, Medida Provisória 746 do ensino médio, a mudança na legislação do pré-sal, que antes o dinheiro iria para a saúde e para a educação e agora não vai mais. Projeto de Lei Complementar 257, que é da renegociação da dívida nos estados, mas o retorno que o estado tem que fazer é congelar, né, reajustes dos servidores. A questão da reforma da Previdência, que virá atingindo prioritariamente mulheres e também os professores. Nós temos uma agenda nacional que ela é de ataques aos trabalhadores e à educação. Então, nossa luta em 2016 também foi e continua sendo, né? Nós ainda temos agendas de paralisação no próximo período, de enfrentamento a essa situação, porque educação é um sistema nacional, com financiamento nacional. Então, o que acontece em Brasília tem impactos diretos na nossa vida, como profissionais e também da escola pública. Meu nome é Sérgio, sou aluno da Escola Bueno Brandão, de Uberlândia. Então, eu vim aqui reivindicar meus direitos de estudantes contra a PEC, contra a redução dos investimentos públicos. Nós, alunos, somos contra a PEC e a gente vai lutar isso até o final, porque o direito dos professores, dos alunos e da saúde é nosso, não desse governo ladrão. Outras palavras da juventude. Jovens de todo o país ocupam milhares de escolas públicas, universidades e institutos federais contra a PEC 241 e a medida provisória 746, que reformula o ensino médio. Em Belo Horizonte, no último dia 24, diversos estudantes participaram da Assembleia Estadual do Sindiúti, quando reafirmaram que não vão dar arrego ao governo federal e que, enquanto essa PEC não cair, o movimento vai resistir. Hoje, então, a gente veio aqui falar com vocês, professores, pedir todo o apoio nessa luta. É muito importante ter vocês com a gente e reforçar, sim, a questão das pautas. Essa luta é pela educação e vou reforçar novamente o que eu disse hoje mais cedo. Eu tenho vergonha de estar aqui dizendo que eu sou contra a PEC 241, a MP 764 do ensino médio e a lei da mordaça, que é a escola sem partido. A PEC vai cair, pouco vai resistir. A PEC vai cair, pouco vai resistir. O Brasil só vai ser um país realmente desenvolvido quando começar a investir seriamente em saúde e educação. Então, o que nós temos hoje é pouco ainda? É, mas nós vamos perder tudo isso ao longo de 20 anos e nós não queremos isso. É o momento de tomarmos as ruas, as escolas, as universidades e todos os sindicatos juntos, pautando a greve geral no dia 11 de novembro. No Estadual Central, um dos colégios mais tradicionais do estado, a ocupação acontece desde o último dia 6 de outubro. Os estudantes afirmam que o movimento se fortalece porque os jovens percebem que as propostas do presidente Michel Temer trarão perdas irreparáveis para a educação como um todo. A gente do Grêmio já está há muito tempo mobilizando e se tocando do que o governo Temer está trazendo de retrocesso para a nossa educação. E quando saiu essa PEC 241 e a MP 746, a gente percebeu que ia ter que ser um pouco extremo e fazer uma coisa que causasse uma repercussão maior. E a gente já tinha visto a onda de ocupações em São Paulo acontecer e a gente percebeu que no Brasil isso estava começando a acontecer. No Paraná são diversas escolas ocupadas. E aí a gente chegou à conclusão que essa era a nossa maneira de gritar que a gente não está satisfeito com as coisas do jeito que estão encaminhando e que a gente não vai ficar calado. Tem muita gente que está aqui aprendendo e se conscientizando com essa ocupação. A gente tem o propósito de estar sempre incluindo as pessoas e fazendo elas conhecerem o que é as nossas lutas, o que a gente deseja como uma escola melhor. A gente que é pobre, que é jovem, que é mulher, que é negro, a gente paga essa dívida há muito tempo e a gente acredita que não é a gente que precisa pagar agora e que a educação não é um gasto que tem que se poupar, a educação é um investimento e que deveria cortar, por exemplo, fazendo taxação das grandes fortunas e pegando o dinheiro de quem tem, né? E não tirando o nosso. E é por isso que a gente está ocupando as escolas, não só aqui no Central, mas no Brasil inteiro. Atualidade.
O crime de Mariana, que tirou do mapa o distrito de Bento Rodrigues, devastou várias cidades e toda a bacia do Rio Doce, de Minas Gerais até o Espírito Santo, está completando neste sábado, 5 de novembro, um ano. De lá para cá, muitos questionamentos ainda sem resposta, conforme explica a presidenta da CUT Minas e coordenadora do Sindiúti, Beatriz Cerqueira. No dia 5 de novembro de 2015, Minas Gerais viveu o seu maior crime envolvendo barragens e a mineração. Em Mariana, a barragem de Fundão se rompeu e gerou um processo de mortes, destruição e atingiu a vida de milhares de pessoas. Atingiu toda a bacia do Rio Doce. Eu estive pela primeira vez em Mariana no dia 7 de novembro e retornei à cidade e a outras cidades atingidas pela lama várias vezes. Acompanhei o relato de pessoas que tiveram a sua vida invadida pela lama e que foram invisibilizadas durante todo esse período. O que aconteceu em Mariana foi um crime, já apurado pela Polícia Civil de Minas Gerais. A Vale, BHP e Samarco são as empresas que hoje são criminosas e precisam responder pelo que aconteceu em Mariana e toda a bacia do Rio Doce. O que aconteceu poderia ter sido evitado se a Samarco tivesse investido mais em segurança, se a Samarco não tivesse negligenciado o acompanhamento das estruturas da barragem. Era uma tragédia anunciada. Negligenciaram, aumentaram as suas taxas de lucro, aumentaram a produção para manter a sua lucratividade. Ouvi muitas pessoas, ouvi o drama de muita gente, não só os atingidos de Bento Rodrigues, mas também de Barra Longa, de Paracatu de Baixo, em Gesteira e tantos outros municípios e comunidades. Os produtores rurais, a agricultura familiar foi fortemente atingida, fortemente atacada. Os pescadores, as comunidades ribeirinhas, os índios Krenak, muita gente foi atingida, mas a Samarco reconheceu parcialmente o direito de poucas pessoas. E essa tentativa de invisibilidade de todos que foram atingidos por esse crime se tornou uma tarefa a ser combatida por muitos de nós militantes que vimos nesse crime uma situação do capitalismo mundial que precisa ser combatida. Atuamos e eu acompanhei na Assembleia Legislativa a Comissão Extraordinária das Barragens, que deveria ter sido uma CPI, mas a Comissão Extraordinária também identificou que o que aconteceu foi um crime. E desta comissão, 3 projetos de lei foram protocolados e encaminhados e hoje tramitam na Assembleia Legislativa. Qual é o balanço um ano depois? Como as pessoas estão um ano depois do crime? Quem pagou pelas mortes, pela vida das pessoas que nunca mais voltará a ser a mesma? Essas perguntas nós precisamos nos fazer. Qual é o modelo de mineração que nós queremos no nosso estado? Nós continuaremos com esse modelo que traz a miséria às regiões onde a mineração chega? Nós continuaremos com um modelo que está acima da vida? Nós continuaremos com um modelo de mineração que financia os políticos e, consequentemente, nós temos políticos que fazem a proteção à mineradora? Esse debate também é importante que seja feito em Minas Gerais. Nós não podemos deixar que as nossas riquezas sejam exploradas acima da vida. Nós precisamos ter um balanço de que todo esse crime e essa tragédia nós tenhamos tido repercussões de modo a mudar a legislação e de modo que a vida esteja em primeiro lugar. Hoje, em Minas Gerais, a vida não está em primeiro lugar pela legislação e pelo comportamento das autoridades. Temos muito o que denunciar, muito o que acompanhar e, principalmente, não esquecer o crime da Vale, Samarco e BHP em Mariana, em Gesteira, em Paracatu de Baixo, em Barra Longa,
na bacia do Rio Doce, que atingiu os índios Krenak e todos que foram atingidos pela lama. Continuemos na luta e continuemos a denúncia de que esta mineração não nos atende, que este modelo econômico, que Minas Gerais não protege as suas comunidades, os seus trabalhadores e trabalhadoras, também não nos atende. Continuemos na luta, na denúncia e no enfrentamento para que outro modelo de mineração possa ser discutido no nosso estado, que esteja a serviço da população e não tire dos povos a água, a sua soberania, como hoje acontece em todo lugar em que nós temos a mineração. Continuemos na luta, na denúncia e continuemos nos sentindo todos atingidos pela lama criminosa da Vale, Samarco e BHP. E também é importante lembrar do crime da Vale, Samarco e BHP em memória daqueles que morreram, dos 19 trabalhadores e pessoas da comunidade de Bento Rodrigues que morreram, da jovem que abortou na lama e de todos que tiveram a sua vida de alguma forma atingida por essa lama. Lembrar das famílias destes mortos e que nós continuemos chorando pelos mortos da lama criminosa da mineração. Jocely Andrioli, do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, disse que uma série de atividades estão previstas para acontecer, tudo isso visando que esse crime não caia no esquecimento. Os atingidos têm uma agenda agora prevista ao completar um ano do crime, denunciar para o mundo inteiro a situação, fazer um balanço desse um ano, né? Pretende-se fazer uma marcha de regência a Mariana e aí fazendo o encontro dos atingidos de toda a bacia do Rio Doce, também de liderança a nível internacional e nacional, com presença da imprensa mundial, para nós fazer o balanço de um ano desse crime que ainda não se encontra ninguém preso. Momento CUT Minas. Pare tudo e venha para a luta. Esta é a chamada da presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, para o dia 11 de novembro, quando a CUT e várias centrais sindicais estarão realizando em todo o país o dia de greve geral. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos neste momento no Brasil pagando a conta do golpe de Estado dado pelas elites no nosso país, financiado pelos empresários através do pacto da Fiesp. Neste momento está em curso, seja no Congresso, seja através do Poder Judiciário, alterações que atingirão a classe trabalhadora. A votação nos 2 turnos da Câmara dos Deputados da PEC 241 foi um exemplo de que eles não estão brincando e de que eles irão sim pegar o dinheiro que ia para saúde, educação, assistência e previdência social. Nós, quanto classe trabalhadora, temos como instrumento, além da mobilização, do diálogo com a população, a paralisação das nossas atividades. Nós não temos alternativa. Ou paramos o Brasil, ou esta elite vai acabar com todos os direitos que nós temos. Já anunciaram a reforma da Previdência, já anunciaram a reforma trabalhista e já estão aprovando a PEC 241. Em síntese, estamos diante da destruição da CLT, da destruição dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e diante da maior onda de privatização da saúde, da educação e da previdência social, com a privatização, inclusive, do orçamento que antes era público e com a PEC 241 não será mais. Então, mobilize-se. Converse no seu local de trabalho. Os estudantes, nesse momento, dão uma prova maravilhosa e importantíssima de enfrentamento, porque entenderam essa conjuntura e hoje ocupam universidades, escolas estaduais, as ruas, no diálogo com seus colegas e também no diálogo à população. Precisamos intensificar esse processo de luta e de resistência e precisamos parar o Brasil no dia 11 de novembro. A Central Única dos Trabalhadores já está convocando os seus sindicatos e as suas categorias e as demais centrais sindicais também estarão nesse dia 11 de novembro. Parar, estar na rua é a nossa resposta a todo esse ataque aos direitos da classe trabalhadora. Vem para a rua, pare suas atividades, converse onde você estiver,
pare na escola, pare no posto de saúde, pare onde você estiver. E o dia 11 de novembro, todo mundo nas ruas para demonstrar, mais uma vez, a nossa insatisfação. Ir para as ruas nesse momento é fundamental. É de fora para dentro que nós vamos pressionar para que este Congresso, na maioria constituído por homens brancos, velhos, ricos e corruptos, não ataquem os direitos da classe trabalhadora, porque este Congresso, com essas características, não nos representa. E temos que gritar isso cada vez mais alto, ocupando todos os espaços para fazer esse enfrentamento. No dia 11 de novembro, paralise e vem para a luta. Escola sem partido é o fim. Veja o que pensam os profissionais da educação sobre esse projeto. Escola sem partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Escola sem partido seria uma escola em que você lutaria por liberdade de expressão, por democracia, por não ao racismo, por fora aos preconceitos e por educação de qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Fora a escola sem partido. Momento CNTE. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE, que traz informes sobre o Seminário Nacional do Departamento de Especialistas da Confederação. A CNTE realizou em Brasília o coletivo indígena da entidade. O evento iniciou com a mesa de debate com o tema Organização dos Povos Indígenas na Atual Conjuntura, conduzida pelo doutor em Educação Jonildo Viana dos Santos. As principais dificuldades são as poucas instituições que oferecem hoje curso de formação de professores. No Brasil temos apenas 21 instituições que formam professores indígenas e a gente tem uma demanda muito grande. Hoje temos aproximadamente 3.000 professores formados, 2.000 em processo de formação e a meta é que atinjamos 12.000. Outra dificuldade percebida é a questão do reconhecimento profissional, enquanto categoria profissional, professor indígena especificamente. O objetivo da reunião é trocar experiências sobre educação indígena, suas perspectivas e necessidades, bem como unificar as lutas, sobretudo as relacionadas à educação inclusiva. Entendemos que o coletivo é um espaço dentro da CNTE para nós organizarmos a nossa intervenção junto às políticas públicas que nós queremos que atenda a essa demanda específica, que é junto à nossa coletividade indígena e à educação escolar indígena. No período da tarde, os participantes puderam trocar experiências sobre a educação escolar e a situação dos educadores indígenas nos seus estados. Nós temos enfrentado uma grande dificuldade, nas nossas escolas. Primeiro, nós não temos material necessário para que haja uma educação de qualidade, Nós temos comprado material, temos comprado até merenda, para poder dar aos nossos alunados, aos nossos educandos, temos comprado gás, temos pagado frete para chegar com material muitas das vezes nas nossas escolas. Então, para ser um professor indígena, gestor de uma escola indígena, tem que vestir a camisa da educação. Quando eu digo que a matriz curricular não tem espaço para inserir todas as questões indígenas, é porque ela traz instrumentos pedagógicos onde não é aceito um sistema que foi feito para todos o Brasil, para todas as escolas do Brasil, e embora a especificidade indígena esteja na lei, mas quando você traz essa questão para o burocrático, então não se insere. Não dá certo, como as avaliações, como as fichas individuais, os diários, enfim, o que eu chamo de instrumentos pedagógicos. Com esses dados, o coletivo indígena da CNTE vai planejar para que a gente também forme esse coletivo nos estados, que as nossas entidades efetivem esse coletivo nos estados, buscando filiar e estar presente na organização indígena dos trabalhadores indígenas em todos os nossos estados, através das nossas entidades afiliadas da CNTE.